nós entendemos de Deus, falar sobre o amor de Deus, né, o encontro, como fomos encontrados pelo amor de Deus, e é um mês de gratidão ao Senhor pelos nossos 14 anos de alcance. Então, esse mês nós vamos estar com a temática Encontrados pelo Seu Amor. Quem foi encontrado pelo amor de Deus? Aleluia, né? E não há como nós não olharmos para trás, irmãos. Você talvez que esteja caminhando há um tempo maior, você que tem vindo aqui, não há como nós não olharmos para trás e vermos o quanto Deus é bom e quanto a sua mão está sobre nós, né? Nós temos visto o que o Senhor tem feito nessa casa, na vida dos irmãos, né? A gente que serve como pastor, a gente acompanha muitas histórias, né? E assim, algo que nos alegra, certamente, né, alegra o coração de Deus, é ver o quanto Deus transforma vidas, né? Quanto nós escutamos testemunhos, né, do que Deus fez. Nós temos aqui irmãos, né, que a gente pode, né, ter o prazer de caminhar próximo, né, de ouvir e ser alimentado pelos seus testemunhos, né? Então, nós vemos uma igreja ativa, uma igreja, né, orgânica, uma igreja que cumpre o ID do Senhor, uma igreja que serve, né? Então, não tem como nós não falarmos, né, do amor de Deus e ver o amor de Deus através da igreja do Senhor. Por isso, esse mês nós vamos trabalhar nessa temática, sobre como nós encontramos, como fomos encontrados por esse amor maravilhoso do Senhor. E 1 João capítulo 4, verso 9 e 10, a palavra de Deus diz assim, né, para embasar a nossa temática desse mês: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o texto bíblico diz que Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira. E como não corresponder a esse amor, irmãos? Por isso que hoje, talvez por causa da cultura, talvez, né, porque nós se acostumamos, mas nós acabamos banalizando o que é o amor, né? Você pega um lanche maravilhoso, assim, um lanche gostoso, e fala: não, eu amo esse lanche. Né? A gente tem esse hábito, né? Eu também falo isso. Eu amo essa comida. Eu amo fazer isso. Eu amo pescar. Eu amo. E nós acabamos, num certo sentido, banalizando a palavra amor, né? Porque nós colocamos ela na nossa cultura como se fosse algo normal. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, e quando nós lemos ali, né, João 3,16, onde a expressão máxima do amor ágape, né, onde a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo. Para nós, por estarmos talvez tão acostumados com essa palavra, não tenha tido o efeito, né, que teve na vida dos discípulos, da igreja primitiva, que teve na vida, né, dos irmãos que, por entender desse amor, né, desse compromisso de Deus para conosco, eles não se importavam nem com a sua própria vida, ao ponto de se entregar: olha, eu me entrego, né, eu me entrego de bom grado, não precisa, né, me acorrentar, não precisa me levar ao matador, eu vou de bom grado. A tradição diz que o apóstolo Paulo foi levado assim. E porque eles entenderam desse amor verdadeiro. E sabe, irmãos, nós precisamos, né, voltar a ter essa consciência. E isso só vai acontecer quando nós se lançarmos para dentro do Senhor. Quando nós entendemos o que realmente é o amor de Deus, o que realmente é Jesus nas nossas vidas.
Sabe, nós tivemos a conferência na Alcance Curitiba. Sabe como Deus falou conosco? Quem estava lá, né? Bênção, né? Somos tremendamente abençoados. Mas Deus não deseja que isso fique somente em gotas, sabe? Uma gota aqui no domingo, uma gota no domingo que vem, e viver dessas experiências, né? Somente a cada 7 dias, somente a cada 20 dias, ou somente quando você está dentro de um templo, de uma igreja. Não. O Senhor deseja que esse amor seja derramado todos os dias sobre nós, a ponto de nos constranger, a ponto de nos inflamar com o seu amor, a ponto de nos mostrar, de constranger o nosso coração a tal maneira que nós não consigamos, né, olhar para o mundo de uma maneira normal. Onde nós olhamos, quando nós somos inflamados pelo amor de Deus, nós olhamos com a perspectiva de Deus, com a visão, com a ótica de Deus. E quando nós olhamos com a ótica de Deus, nós conseguimos amar o nosso próximo, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos, né, fazer coisas que a nossa carne não consegue. O texto que eu quero usar hoje para a gente conversar é um texto que chamou muito a minha atenção e é uma parábola que Jesus conta, bem conhecida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu estava escutando um pastor falar que quando ele vai nos lugares, né, ele foi no aeroporto e disse que no aeroporto lá tinha uma área onde ficavam os achados e perdidos, né? E ele diz assim, olha, na Bíblia também tem uma área de achados e perdidos. Lucas 15, né? Os teólogos falam que é o capítulo dos perdidos. Jesus conta 3 parábolas. Ele fala sobre a ovelha perdida, ele fala sobre a dracma perdida, e ele fala do filho pródigo, que também estava perdido. Não somente o filho pródigo, mas o irmão mais velho também estava. Eu queria que nós pudéssemos ler Lucas capítulo 15, versículo 1. O texto sagrado diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Jesus, nós agora pedimos, Pai, a compreensão espiritual da Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa ministrar, Senhor Jesus, em nosso coração através da palavra de Deus. Deus, nós oramos agora, Senhor Jesus, que a nossa mente esteja voltada, sensível, que a nossa mente esteja cativa, Senhor, a entender
a ser absorvidas, Senhor Jesus, pelo conhecimento do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Pai. Dá entendimento, Senhor Jesus. Nós repreendemos toda ação contrária ao teu agir, Senhor. Nós repreendemos a ação contrária, Senhor, que tenta tirar, ó Deus, a nossa percepção espiritual, Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus, pela glória e honra do Senhor. Amém. Quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos algumas lições nela. Lições que podemos aprender. Primeiro, lembrando que Jesus é o pastor supremo, é o sumo pastor. Primeira lição é que Jesus tem um rebanho. O bom pastor tem um rebanho. Um bom pastor tem as suas ovelhas. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. É que Jesus está falando que Ele possui as ovelhas. E a outra lição, irmãos, é que Jesus, Ele possui as ovelhas e Ele conhece as ovelhas a ponto de Ele perceber que está faltando uma. Jesus conhece as ovelhas. Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece exatamente quem somos. Jesus conhece o seu coração. Quando o texto diz que esse homem, possuindo 100 ovelhas, ele perde uma delas. Ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa ovelha perdida. Talvez você tenha nascido num lar cristão. Puxa, pastor, eu nunca me desviei, né? Glória a Deus por isso. Puxa, eu nunca, saí dos caminhos do Senhor. Mas aqui alguns têm uma história que foram encontrados pelo Senhor, né? Eu sou um que não venho numa família venho uma família cristã, verdadeiramente. E o Senhor me alcançou. Então, quando eu olho para esse texto, eu me vejo nessa situação. Puxa, eu era uma ovelha perdida. Talvez você possa fazer essa análise da sua vida. Puxa, Jesus me alcançou. Jesus me alcançou. Talvez você, ainda esteja perdido. Talvez você esteja aqui nesse lugar pela primeira vez, ou esteja, assim, como uma ovelha que, por algum motivo, saiu dos caminhos do Senhor, esfriou-se espiritualmente. Talvez você não tenha nem saído da igreja, mas o seu coração se afastou das coisas de Deus. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor te trouxe aqui, porque como o texto diz, e como nós vamos ler, como nós vamos falar, nós fomos encontrados pelo amor de Deus. E Deus deseja te encontrar, amém? Porque o texto diz que Ele foi. O Senhor foi atrás daquela ovelha perdida. Por que nós precisamos de um pastor? Nós, como ovelhas, precisamos de um pastor. E um pastor, um pastor verdadeiro, ele cuida das suas ovelhas. Qual que é os ofícios de um pastor verdadeiro? Eu peguei algumas curiosidades de ovelha, e o Senhor falou comigo com relação a elas. Primeiro, irmãos, as ovelhas vivem infestadas com moscas, que não as deixam se alimentar direito. E aquilo atrapalha, a alimentação, atrapalha a vida das moscas. Por isso que o pastor verdadeiro, e como o texto salmista fala, no Salmo 23,
unge, né, a minha cabeça com óleo, né? Um pastor verdadeiro, ele ungia a cabeça das ovelhas para que, né, ela não fosse atacada pelos insetos. Quando eu estava vendo isso, o Espírito Santo falou para mim que, e você talvez saiba, a figura do óleo na palavra é o Espírito Santo de Deus. O pastor verdadeiro, Jesus, né, derramou sobre nós e deixou sobre nós o Espírito Santo, irmãos. E a primeira lição preciosa, irmãos, é que eu e você não sejamos infestados por coisas desse mundo. Nós precisamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Amém? Você precisa entender isso. Nós precisamos da ação completa do Espírito Santo, e isso só vai vir quando eu me sujeitar ao bom pastor, que é Cristo Jesus. Por isso, né, quando nós lemos o Salmo 23, é esse cuidado de Deus, o que o Senhor, né, nos deixou, nos ensinou. As ovelhas também são os únicos, praticamente os únicos animais do mundo que não se defendem. Por isso que precisam do pastor para defendê-las dos lobos, para defendê-las dos predadores. Por isso que é importante nós se sujeitarmos ao bom pastoreio de Cristo, para que não sejamos presa, para que não sejamos, né, presas de lobos. E sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde existem lobos vorazes e lobos, né, que são específicos, lobos, né, que sorrateiramente tentam nos predar, com aparência de ovelha, com aparência, né, de algo bom. Por isso eu e você precisamos estar debaixo, né, do senhorio de Cristo, do bom pastor, do cuidado do bom pastor, que é Jesus, para que nós não sejamos predados, para que não sejamos atacados. Por isso, irmãos, é necessário nos sujeitarmos debaixo do cajado do bom pastor. Falando sobre cajado, né? O pastor, ele tem duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. A vara é comprida com uma forma de um ponto de interrogação em uma das extremidades. Com ela, o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. A vara serve, o cajado, né? A vara serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Quando nós se sujeitamos ao bom cuidado do bom pastor, nós somos alinhados, onde o cajado do Senhor nos tira dos lugares onde nós entramos, dos buracos onde caímos, e a sua vara nos corrige. Existe uma palavra rema para a minha vida, que pastor Francisco já está na glória, já está com o Senhor. Pastor Francisco, né, era pastor na Alcance Curitiba, o Senhor, né, já está com o Senhor. E uma das coisas que ele falava, um jeito peculiar dele, assim: pastor, ele é bom pastor, ele pega, quando a ovelha é muito arisca, ele pega com o seu cajado e nas pernas da ovelha. Ele falava assim: quebra as pernas da ovelha para que ela não fuja. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Jesus às vezes nos alinha, porque Ele sabe, né, para onde nós vamos. Ele sabe para que caminhos tortuosos nós vamos entrar. Por isso que todas as vezes, irmãos, que eu e você fomos corrigidos pelo bom pastor, nós precisamos louvar a Deus, porque o Senhor, o bom pastor, Ele nos alinha
Ele cuida de nós. O texto bíblico diz. E nós, como ovelhas, né, precisamos ser corrigidos, alinhados. Outra curiosidade, a ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue a seu pastor. E se outro a chamar, ela não atenderá. Ao contrário do gado que se grita atrás para que ele ande, a ovelha necessita ver o pastor na frente, chamando-a, mostrando o caminho que deve seguir. Por isso, os meus e os seus olhos precisam estar em Jesus. Em Jesus. Existe um texto bíblico João 10, abra comigo lá. Capítulo 10 do livro de João, né, Jesus fala que Ele é o pastor verdadeiro. Mas o versículo 27 diz assim: João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Existe uma promessa de Deus, do bom pastor, né, onde o texto diz que as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Por isso é tão importante nós se alimentarmos e escutarmos a voz de Deus. Como escuta a voz do Senhor? A palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra do pastor aqui, não é a palavra, né, do pregador da internet, não é um dogma, não é uma cultura, não é norma da igreja, não. É a palavra de Jesus, palavra de Deus. E se você quer escutar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos ali Deus falando com o homem. Ainda que hoje tentam deturbar essa ideia, né, tentam falar, não, a Bíblia só contém, né, em algumas partes. Isso é satânico, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E as ovelhas do Senhor, né, que se alimentam dessa palavra, reconhecem a voz do pastor, que é Jesus. Por isso, irmão, eu e você precisamos se alimentar da palavra de Deus. É muito bom escutar o pregador da internet? Muito bom. É muito bom você ser alimentado espiritualmente aqui no culto, comunhão, né, com os irmãos. É muito bom, você precisa fazer isso. Mas, irmãos, existe uma coisa que ninguém pode fazer por você. É buscar da palavra de Deus. É ler a palavra de Deus. Por isso que eu não consigo entender crente que não lê a Bíblia. Porque quando nós não lemos a palavra, nós ficamos somente para aquilo que as pessoas falam. Nós estamos suscetíveis a lobos. Quando nós olhamos, né, homens que hoje, né, têm deturbado a palavra de Deus, e a gente vê na internet, vê, né, pessoas que falam coisas totalmente contrário ao que a gente crê, e a gente olha assim, como tem pessoas que seguem, né, pessoas às vezes de caráter, pessoas puras, retas, mas que
por não buscarem da fonte primária, que é a palavra, né, por ir atrás somente daquilo que um homem está falando, cai num engano de Satanás. E cai em coisas assim, irmãos, que, puxa, como a pessoa consegue? Por isso nós precisamos ler a palavra, irmãos, nós precisamos se alimentar da palavra. Eu e você precisamos ter o hábito de ler, né, de entender, de buscar da fonte primária, que é a palavra de Deus. Porque o texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Qual a melhor forma hoje de ouvir a voz de Deus? É no testemunho interior? Sim, Deus fala, eu creio nisso. É no momento de comunhão, é no momento de uma instrução aqui na igreja? Sim, eu creio nisso. Mas o texto, né, no que nós buscamos entender mais é que as minhas ovelhas ouvem minha voz, principalmente através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, não caia em dogmas humanos. Seja bereano. O texto diz que em Bereia havia um grupo de pessoas, de homens, que analisavam tudo que era dito. Quando alguém falava uma coisa, eles iam para a palavra. Opa, será que é isso mesmo? Não, está de acordo. Glória a Deus. Ah, não é isso não. Não é assim. Opa, não é assim que eu creio. Não é assim que a palavra de Deus diz. E sabe, irmãos, nós precisamos cuidar, porque muitos enredam, né, heresias, enredam artimanhas do inferno, sutilmente, meias verdades. Porque sabe, irmãos, meias verdades, elas são mentiras. Quer um exemplo? Satanás tentando Jesus no deserto, usando da palavra. No Éden, no jardim, a serpente, usando daquilo que Deus tinha falado. Uma meia verdade, uma mentira. Agora, quando eu e você estamos alicerçados na palavra, irmãos, nós não caímos. Agora, isso vai acontecer quando nós se posicionarmos. Se posicionarmos. Por isso a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu quero caminhar em caminhos claros, eu preciso da palavra de Deus. Amém? Você está entendendo? Por isso que as ovelhas verdadeiras, elas reconhecem a voz do seu pastor. Amém, aleluia. Mais uma curiosidade das ovelhas, elas não sabem diferenciar uma relva boa de uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso, indicar a ela o que é bom para se alimentar. Mais uma vez, palavra de Deus. Quando nós estamos alinhados com a palavra, irmãos, nós sabemos o que nós podemos e não devemos se alimentar. Nós sabemos quem nós devemos escutar e quem nós não devemos escutar. Nós sabemos os caminhos onde nós temos que percorrer e os caminhos que nós não devemos percorrer. Nós sabemos com quem nós, né, abrimos a nossa vida e quem nós não abrimos a nossa vida. Nós sabemos com quem caminhamos e com quem nós não caminhamos. Por quê? Porque nós entendemos que o bom pastor cuida de nós e sabe a melhor comida espiritual para as nossas vidas. Por isso, irmãos, às vezes a pessoa vem perguntar para mim: ah, pastor, tal pastor para escutar na internet é bom? Cara, você precisa ter uma maturidade, né, para saber o que é bom e o que não é.
Quando a pessoa ainda, né, recém, é nova convertida, puxa, a gente orienta, né, mostra, fala, olha, irmão, isso aqui vai contrário ao que a gente crê. Agora, irmão, eu e você precisamos entender e ter essa maturidade, né? E isso só vai acontecer quando nós se submetemos a o bom pastor. E o texto, né, diz que Jesus é o bom pastor e Ele cuida de nós. Amém? Do que você tem se alimentado? Porque eu creio que o bom pastor cuida daquilo que nós se alimentamos. Se nós estamos sendo pastoreados por Jesus, verdadeiramente, se nós se submetemos, né, ao pastoreio de Jesus, nós sabemos realmente o que nós devemos se alimentar e o que nós não devemos se alimentar. Mas voltando ao texto, né, eu saí um pouco do texto inicial, que nós lemos lá, Lucas 15. Aqui nós olhamos que Jesus, o bom pastor, Ele cuida de nós. E existem algumas características nesse texto. A primeira característica é que cada pessoa, cada ovelha tem um valor para Jesus. Amém? Você crê nisso? Você tem um valor inestimável por Jesus, para Jesus. Você tem um valor inestimável para Cristo. Verso 4 diz: qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas? Então Jesus faz uma comparação. Ei, qual de vocês não faria isso? Porque para Jesus estava muito claro, né? Estava muito claro que o valor de cada pessoa. Mas quando ele está falando ali para fariseus, para homens que não tinham temor, inclusive, né, ele usa a parábola de um pastor, porque, irmãos, para um fariseu o pastor era indigno, era uma profissão indigna. Mas o texto diz que Jesus fala: ei, qual de vocês não faria isso? Você pode pensar, puxa, 100, se eu perder uma, eu não vou atrás. Imagine correr atrás de uma ovelha, entrar em lugares, né, ser atacado por bicho, por urso, por lobo, para ir atrás de uma, ela que se lasque. Será que nós não pensaríamos assim? Não vale a pena eu deixar aqui as 99 para ir atrás de uma problemática às vezes, sabe? Aquela ovelha que dá problema, que te morde, né? Não sei se vocês já viram na internet, né? Tem um vídeo do pastor, né, tirando a ovelha, e a ovelha vai pulandinho e joga de novo no buraco. Talvez, irmãos, a ovelha perdida seja uma ovelha dessa, onde você tira ela, ela vai lá e se joga de novo. Tira e se joga de novo. Ou te dá cabeçada, ou te morde. Mas o texto diz que Jesus, né, ele valoriza cada um, porque o texto fala que havia 99, mas ele se importou com uma. Deixa eu falar algo para você: Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua vida, com a sua história. Você não é um número para Jesus. Você não é somente mais um. A palavra de Deus te conhece pelo nome, e Ele sabe a sua história, e Ele conhece o seu coração. Por isso, quando nós olhamos, né, para a cruz, nós conseguimos enxergar o valor que cada um de nós tem para Cristo, a ponto dele se entregar como sacrifício. Morreu uma morte que era minha, que era sua. Por quê? Porque para Jesus você tem valor. Talvez para as pessoas à sua volta você não tenha valor. Talvez as pessoas não te valorizam. Talvez você não é valorizado no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Talvez você, puxa, talvez aqui eu não seja valorizado, mas para Jesus você tem valor. Amém? Glória a Deus. O texto diz que ele foi atrás
Isso mostra mais uma característica, que Deus é persistente. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia, você pode expressar o amor de Deus falando: Senhor, obrigado, Senhor, pela sua persistência sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu sou aquele cara que dá problema, eu sou aquela mulher que são problemática, mas o Senhor é persistente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu amor, glória a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Comece a expressar isso no seu coração. Comece a falar: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, eu não merecia nada, mas o Senhor me deu tudo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu infinito amor, pela sua persistência, pela sua vontade sobre a minha vida. Obrigado por moldar o meu caráter. Obrigado por não desistir de mim, Senhor. Ainda que as pessoas desistam de você, Deus não desiste. E o texto diz: ele vai em busca da que se perdeu, até encontrá-lo. E quando a encontra, põe sobre os seus ombros. Carrega. Sabe, talvez você chegou nesse lugar aqui, cansado, perdido, perdida. Talvez você chegou nesse lugar aqui no fundo do poço, e quando você tentou sair, você ainda conseguiu se entrar mais no fundo ainda. O texto diz que o amor de Deus é persistente. Ele vai em busca da que se perdeu. Estende a mão para você. Talvez você não possa enxergar espiritualmente, mas existe a mão de Deus sendo estendida para a sua vida. Assim como a mão de Jesus se estendeu para Pedro quando ele estava se afundando. E sabe que o texto diz que Pedro caminhou sobre as águas por algum momento, mas por causa de algumas turbulências, ele se afundou. Talvez você tenha vivido uma história maravilhosa já, milagres. Talvez você tenha já sido tocado por Deus, usado por Deus para abençoar vidas. Talvez você já tenha sido um instrumento de Deus, caminhado sobre os dons, sobre o milagre. Mas por algum motivo você se afundou no mar da vida. Mas a mão de Jesus se estende sobre a sua vida hoje. A mão do Senhor está estendida sobre ti, a ponto de te puxar. Ei, você vai caminhar novamente sobre as águas. Você vai caminhar novamente. Deus está reativando os seus dons, o seu ministério, o seu chamado. Deus está reativando a alegria de viver. Deus está novamente te dando um fôlego de vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus te trouxe aqui hoje. Deus te colocou hoje aqui nesse lugar, não é por acaso. Você não resolveu ir para a igreja, você não resolveu, puxa, hoje eu vou lá. Não, Deus te trouxe aqui porque tem algo de Deus sobre a sua vida. E esse é o amor persistente de Deus, que não desiste de nós, ainda que nós desistimos de Deus, ainda que nós falamos, não quero saber. O amor de Deus, sabe, é persistente. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava ali com a sua caçada sobre os cristãos, e convicto daquilo que ele deveria fazer, e caçando, e existe uma passagem que diz que um dia ele estava indo a caminho de Damasco, e para caçar os cristãos que estavam lá, e o Senhor o encontrou, o Senhor Jesus o encontrou, e ele caiu ao chão, e o texto diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus diz isso, dura coisa é recalcitrar sobre os aguilhões.
Esse texto, né, sobre recalcitrar, o significado, né, é você dar murro em ponto de faca. O texto diz que o aguilhão era um instrumento que se usava para domar bois selvagens. E quando aquele boi era para ser domesticado, domado, né, eles pegavam o aguilhão e enfincavam sobre aquele boi. E o recalcitar era tentar resistir à ação desse aguilhão. Sabe, irmãos, provavelmente, né, o Espírito Santo já estava espetando Paulo por um tempo, né, falando: Paulo, você precisa se voltar ao Senhor. E Paulo se resistia. Mas uma hora, um momento, o Senhor Jesus apareceu sobre ele. E ele não resistiu mais. E aquele boi selvagem foi domesticado. Se tornou um homem. Hernando Dias Lopes diz que ele foi mais influente que todos os Césares juntos. Todos os imperadores não tiveram a influência que Paulo, um homem simples, mas um homem que entendeu o seu propósito, teve. Talvez essa seja a sua história. Você está aqui lutando, né? Lutando, né? Tentando resistir. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você não foi trazido aqui por acaso. O Espírito Santo está colocando no meu coração. Você não foi trazido a esse lugar por acaso. Deus te trouxe aqui para algo. O texto diz, verso 5, que quando aquele bom pastor encontrou a ovelha que estava perdida, o texto diz que ele se encheu de alegria. Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto, Jesus não fala que quando aquele pastor encontrou aquela ovelha, ele deu uma bronca nela. Ele falou: ó, viu, eu te avisei. Ah, eu vou te corrigir. Ah, você vai ver agora. Ah, não, agora você vai ser domada. Você vai ficar acorrentada. O texto diz que aquele pastor se encheu de alegria. Por quê? Porque você tem valor a Jesus. Não houve questionamento. Ele simplesmente pegou aquela ovelha, colocou sobre os ombros e a levou novamente. Sabe o que esse texto estava ensinando? Ei, deixa que eu te levo agora. Você tentou caminhar por suas próprias pernas. Você tentou aí por seu próprio intento, a sua própria vontade. Mas Jesus está falando: não, deixa que eu te levo agora. Deixa que eu te levo. A partir de hoje você não vai caminhar segundo a sua vontade, suas pernas. Não, mas eu vou te levar. Eu vou te levar ao lugar que você deveria estar. Eu vou te levar novamente para um lugar onde há alegria, onde há festa, onde há provisão, onde há segurança, onde há cuidado de Deus. Deus vai te levar para esse lugar. E não importa, irmão, irmã, se você está sujo, se a ovelha está suja, né? Está cheia de carrapato, cansada, se está babando.
Não, irmão. O texto diz que aquele bom pastor pegou a ovelha e a levou sobre os ombros. Sobre os ombros. Esse é o Jesus que nós conhecemos, amém? Glória a Deus. Esse é o amor de Jesus pela minha vida, pela sua vida. E o amor de Jesus é assim, incondicional. O amor de Jesus pela sua vida é incondicional. Não é uma troca. Não é assim, puxa, eu faço, ele faz. Eu dou, ele dá. Não. O amor de Jesus, ele é incondicional. Ele simplesmente amou, o texto diz. Deus te amou. O amor de Jesus, ele é sacrificial. É amor de entrega, sacrifício. Você não morreria por um pecador. Você não morreria por alguém que te fez mal. Você não daria o seu filho por alguém que é alguém fora dos padrões da sociedade. Mas Deus fez. Deus deu. O amor de Deus é perdoador, irmão. Nos perdoa dos nossos pecados. Sabe, irmãos, não é somente um amor que eu te amo. Somente isso. Não. Mas é um amor que perdoa. A palavra de Deus diz que Deus lança mar do esquecimento nossos pecados. O escrito de dívida que havia em nós, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Jesus pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Deus Pai nos perdoou. Romanos 8,38 diz que o amor de Deus, ele é constante e é eterno. O texto diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o que por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Amor de Deus pela sua vida. O amor de Deus, ele é transformador, irmão. Transforma o nosso caráter, transforma quem somos, transforma a nossa vida. Esse é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Esse é o amor do bom pastor. Amém? Isaías capítulo 40, verso 11 diz assim: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam ele guiará mansamente. Esse é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, amém? Agora eu preciso me apropriar desse amor. Eu e você precisamos se apropriar desse amor. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ter um momento da ceia. Mas eu queria ler o último texto com você, para nós passarmos para esse momento. O livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 11.
profeta Ezequiel, o Senhor fala através do profeta Ezequiel e diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E o texto diz: eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados na terra. Deixarei que pastem e bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. O texto diz, e aqui nós vemos a promessa do Senhor, onde Ele traria de volta as desgarradas, onde Ele enfaixaria as quebradas e curaria as doentes. Talvez você esteja nesse processo. Como eu disse, talvez você tenha passado por lugares, saído do aprisco, se esfriado espiritualmente. E essa palavra é para nós, irmãos. Porque nós podemos passar por momentos assim. Mas há uma certeza no coração. E é uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, que Ele buscaria as perdidas. Talvez você esteja perdido. Talvez você esteja num momento onde você se afastou. E Deus está te trazendo novamente, pegando no colo, te colocando sobre os ombros. Sabe, quando nós olhamos a definição nos ombros, eu associo a cruz do Calvário, onde Cristo segurou e demonstrou o seu amor para toda a humanidade. Aquela famosa frase marcante que diz que não foram os pregos que seguraram Cristo no madeiro, mas foi o amor por mim e por você que o manteve lá. Enquanto nós vamos orar, vai ser ministrada uma canção. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor, fazendo uma oração sincera, irmão. O que o Senhor pede de nós é sinceridade. Sinceridade. Porque Ele conhece o nosso coração. Talvez o irmão da esquerda, da direita, não saiba o que você está passando, não tenha consciência. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. E sabe, irmãos, eu vejo Deus como um homem muito gentil.
O Espírito Santo é muito gentil. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele espera você abrir a porta do seu coração para que Ele haja. Talvez o Espírito Santo esteja colado na porta do seu coração, esperando que você lance uma palavra: Senhor, pode entrar. Pode entrar. Te dou permissão. Guia minha vida novamente. Guia minha vida. Faz-me andar sobre pastos verdejantes. Faz-me andar novamente, Senhor. Porque somente Tu és o bom pastor. Somente Tu és o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Querido Espírito Santo, nós oramos pela ação completa do Senhor em meio de nós, em nós. Entre os nossos corações, nós declaramos: Senhor, toma o controle das nossas ações, toma o controle do nosso coração. Tira-nos, Senhor, do buraco onde estamos, tira-nos da frieza, Senhor, aqueça os nossos corações novamente, porque Tu és o bom pastor, Tu és o bom pastor. Vamos, querido, declare, comece a declarar sobre a sua vida, comece a pedir a intervenção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe quem somos. Comece a declarar sobre a sua vida. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Derrama do seu amor, Senhor. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, Jesus, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo
ousado amor de Deus. Tu traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, Comece a declarar. as mentiras pra mim. Comece a declarar sobre a sua vida. Traz luz, diga. Comece a declarar sobre a sua vida. Para as sombras, escala Ele traz a luz. montanhas pra me encontrar. Ele faz. Derruba muralhas, Sim. destrói as mentiras. Cante com Pra me ousadia. encontrar. Declare. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Você pode declarar. Vamos cantar mais uma vez. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante. Eu quero que você solte a sua voz. Vamos cantar em comunidade. Diga. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Diga, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Celebre desse amor. Celebre desse amor. Celebre desse amor. Expresse gratidão por esse amor. Expresse gratidão ao Senhor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, Jesus. Oh, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama desse amor. Contagia-nos, Senhor. Contagia-nos com o seu amor, Senhor. Contagia-nos, Senhor. Oh, Senhor. Deus, oh, que deixa as 99
Aleluia, Senhor. Nesse mesmo espírito, irmãos, nós queremos celebrar o nosso momento de ceia. Hoje eu estava na Alcance de Pinhais, a pastora Fernanda, abrindo o louvor, ela falou algo que me tocou. Ela diz: Deus não é um Deus de contrato, mas é um Deus de aliança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos para a história, e principalmente para a cultura judaica no tempo de Jesus, nós percebemos que a aliança era algo muito sério na vida daqueles homens e mulheres. Nós vemos Abraão indo ao conto de Melquisedeque, e Melquisedeque, né, é uma figura de Cristo. Nós olhamos e vemos a história de Abraão levando a Melquisedeque, que figura Cristo, pão e vinho. O que era isso? Era um ritual de aliança. Por isso, uma das expressões hoje, e que era quando Jesus ceiou com seus discípulos, ele diz: essa é a nova aliança, que é entre mim e entre vocês. Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. Por isso, quando nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia, nós estamos relembrando a aliança de Deus com os homens. Nós estamos renovando essa aliança, falando: Senhor, tenho uma aliança contigo. Uma aliança onde o Senhor derramou o seu sangue. Uma aliança onde o Senhor entregou tudo que tinha. Nós, nada, né, irmãos? Nós não podemos oferecer nada para Deus que Ele já não tem. Mas ainda assim, é um comércio, é uma aliança meio diferente, né? E quando nós pensamos em aliança, um complementa o outro. Mas nós não temos nada para complementar Deus. Ele é completo, tudo. Mas ainda assim Deus resolveu ter uma aliança com o homem. Eu queria que nós pudéssemos fazer esse momento agora. Quem pode fazer ceiar? Todos aqueles que têm uma aliança com Cristo Jesus. Talvez você nos visita de outra igreja, talvez você venha de outro ministério, você tem uma aliança com Cristo. E nós encorajamos você a ceiar conosco, porque nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus, ela não é placa, mas Jesus tem uma igreja verdadeira, santa, adornada. Então você está mais que convidado a celebrar também conosco esse momento de ceia. Puxa, pastor, eu posso ceiar? Quem pode ceiar? Aqueles que têm uma aliança com Jesus. E a Bíblia diz que eu e você precisamos examinar a nós mesmos. Não é o irmão da esquerda e nem da direita. O texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso é tão importante, nesse momento, fazer uma análise de mim mesmo. Será que eu não preciso ajustar minha vida? Será que eu não preciso me arrepender? E o arrepender, irmãos, envolve muitas coisas, até o fato de não perdoar. Será que eu não preciso analisar a mim mesmo agora? Para participar da aliança com Cristo? Eu queria que nós pudéssemos fazer isso agora. Faça uma análise de você mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós vamos tirar 2 minutinhos para você
analisar a sua vida, pedir perdão para Deus, se você precisa pedir perdão. Perdão todos nós precisamos, irmãos, né? Todos os dias nós falhamos, pecamos. Talvez liberar perdão. Sim, Jesus, nós colocamos a nossa vida agora, Senhor, diante de Ti. Sim, Pai, limpa o nosso coração, Senhor. Sabemos que somos falhos, miseráveis, que carecemos todos os dias, Pai, da Sua misericórdia. E, Senhor, que essa dependência se estenda todos os dias das nossas vidas. Todos os dias nós possamos olhar para quem somos e nos completarmos, Senhor, em Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, nesse momento agora, onde nós celebramos esse ritual de aliança, nós queremos entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Por isso, limpa de nós, Senhor. Tira toda a amargura de espírito. Ó Deus, tira todo o desânimo, tira toda a ansiedade, Senhor. Ó Deus, tira toda a raiz de pecado, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor possa limpar o nosso coração agora. Nós possamos entregar ao Senhor o nosso coração totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que vai ceiar, você que não pegou o seu cálice, né? Nós temos ali, ergue sua mão, você que vai ceiar, ergue sua mão, né? O pessoal vai te entregar o cálice. Você que não pegou, você que vai ceiar conosco. E você que pegou o seu cálice, eu queria que você ceiasse com alguém da sua família, com alguém da sua célula. Talvez você, né, não tenha ninguém que você conheça, mas nós não vamos deixar você sozinho. Nós vamos ceiar contigo. Não deixe ninguém sozinho. Aos irmãos da casa, né, se você vê alguém sozinho, chama para ceiar junto, né? Não deixe ninguém ceiando sozinho, porque esse é um momento de alegria, de comunhão. Assim como os discípulos ceiaram com Jesus, e assim como Jesus deseja ceiar com você, nós vamos fazer isso, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Aleluia! Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia! Senhor, nós consagramos a Ti esses alimentos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito através das células, Senhor. Oh Deus, que eles possam ser um canal de bênção do Senhor. Oh Deus, que eles possam ser um instrumento do Senhor para alcançar as ovelhas perdidas, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que entendeu, oh Deus, o propósito por qual a igreja existe, Pai. Oh Deus, quer ser uma representante do Senhor nessa terra. Abençoa cada um, Pai, que doou, oh Deus, que o Senhor possa retribuir da sua vida, do seu favor, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para encerrar, nós queríamos fazer, primeiro louvor que nós tocamos hoje, em gratidão, sobre quem foi encontrado pelo amor de Deus. Amém? Eu queria desafiar os jovens a vir à frente aqui para a gente fazer. Venha, cadê o jovem?